Orjinji Nobchansan Pema Gesardampola Yanse Shagin Drupnye Pema Jone Shesudra Gordo Kandro Mampe Kornji Jesu Dadrupki Chinji Lapchi Sexu So Guru Pema Siji Hom Orje Yonjim Nobichansan Pema Gesardampo Layanse Shagin Drupye Pema Jun Ishesudra Kurdu Kandro Mampe Kornji Jesu Dadrupki Chinji Lapchi Sexu So Guru Masiji Hom Orjin Yonji Nobchansan Pema Gesardampo Layanse Shagin Drupye Pema Jone Shesudra Gordo Kandro Jiji Jesu Dadrupki Chinji Lapchi Sexu So Guru Pema Siji Hom Sanje Chodan Sochi Chonang La Janchu Bardo Dani Chabsochi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupaso Sanje Chodan Lanjancho Bardo Dani Chabsochi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupaso Sanje Chodan Sochi Chonang Lanjanchu Bardo Dani Chabsochi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Ola Penjir Sanje Drupaso Om Belsara Guru Pema Siji Hom Om Belsara Guru Pema Siji Hom Siji Hom Om Belsara Guru Pema 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 Siji Hom Pema Siji Hom Om Belsara Guru Pema Siji Hom Om Belsara Guru Pema Siji Hom Guru Pema Siji Hom Om Belsara Guru Pema Siji Hom Om Belsara Guru Pema Siji Hom
Hum Ha Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Ha 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 Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Ga Te Para Ga Te Para Sangha Te Bundi Soha Oinga Te Ga Te Para Ga Te Para Sangha Bundi Soha Oinga Te Ga Te Para Gate Para Sangha Tembuji Gate Gate Para Gate Para Sangha Andi Soha Te Gate Para Gate Para Sangate Bundi Soha. Tu lembra qual eram os 3 temas, Marcelo? É. Deve estar aí no nossa correspondência. Né? Aí tinha 3 temas de fato que tinham sido propostos, né? Aí no fim aquilo ficou fundido nesse. Um deles era Prajna. Tá. Tá. É que a internet está lenta, né? Não pega, né? Aham. Bom, então eu me sinto desobrigado de qualquer maneira. Tu tinha sugerido esse tema? Tu tinha sugerido? Não? Ah, entendi. Eu pensei, nossa, ela. É a estrutura do caminho budista, seus obstáculos e como superá-los. Sim, esse é o tema. Mas esse tema é a fusão de 3 temas. Eu estava querendo saber quais eram os 3 temas. Eu estou sentindo. É. Ainda bem que tu tá aqui para equilibrar a coisa.
Então a gente tinha parado nessa parte depois do Prajnaparamita, né? No aspecto da natureza Vajra, né? Mandala Vajra. Como os temas são super vastos, né? Eu acho que era melhor talvez eu seguir a partir de dúvidas que vocês têm. Porque qualquer coisa que eu pegar vai ficar focado em algo muito específico, assim. Não sei o que vocês perguntam e eu falo. Porque hoje a gente passou muito rápido pelo Prajnaparamita, né? Se eu tivesse entrado no Prajnaparamita de forma sistemática, a gente ainda estava na metade, assim, se tanto, né? A gente olhou a partir de uma pergunta, por um atalho, assim, né? Eu não sei como que vocês estão no meio disso, né? Eu acho que vocês estão sabendo tudo, a impressão que eu tenho. Uhum. Tá. Então tá. Boa pergunta. Uhum. Então é isso. Então a gente olhou esses três aspectos iniciais, que é shamatha, que é motivação, shamatha e metabhavana, né? Quando nós olhamos isso, parece que o caminho inteiro é isso. A gente tem essa impressão assim, né? Porque nós estamos estabilizando a energia, estabilizando o foco, estamos saindo da oscilação da mente, né? A gente pensa, o samsara é a oscilação da mente, eu agora estou ganhando essa concentração. Nós estamos resolvendo as relações através de shamatha, desenvolvendo uma motivação de atingir liberação. Então são coisas muito grandes, eu acho, assim, né? A motivação do caminho é muito diferente da motivação usual do samsara. As relações através de metabhavana são totalmente diferentes das relações dentro do samsara. E a estabilidade da mente, ela é alguma coisa completamente diferente. E uma apoia a outra na motivação. Aí nós entendemos, aí nós geramos também bodhicitta junto com o metabhavana, percebendo que as pessoas estão oscilando em dificuldades, elas podem simplesmente se perder, ficar um tempo indefinido dentro das complicações delas. Aí brota bodhicitta, então brota essa intenção, se reforça a intenção de da gente se liberar e ajudar as pessoas a andarem no caminho, né? Então esses três temas eles se equilibram. Quanto mais nós desenvolvemos a estabilidade da meditação, mais nós sentimos que podemos escapar de dentro do samsara, não oscilar como todo mundo oscila, e a partir desse ponto a gente sente que pode, enfim, talvez ajudar as pessoas. Então a gente aspira a isso, né? E com Metabhava nós vamos ajudando e alterando as relações e rompendo os vínculos usuais do samsara, transformando isso numa outra relação. Então, quando a gente olha no início, isso pode parecer muito grande, quase que totalmente abrangente, né? Então, aí entra o Prajnaparamita, que é quando nós desenvolvemos, a partir dessa estabilidade, dessa liberdade também com relação às pessoas e às circunstâncias, e com a estabilidade da energia, do foco da mente e da motivação de ajudar os outros, a gente é apresentado para o aspecto de vacuidade, né? Apresentado de forma meio direta, assim. As coisas não são fixas como parecem. Elas não são autônomas externamente como parecem. Elas são coemergentes. Então, a noção de coemergência ela é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é quando a gente trabalha a noção de vacuidade mal-humorada, né? A gente começa a dizer que aquilo não é. Aquilo não é, isso não é, isso não é, isso não é. Parece que é, mas não é. Aquilo parece que é, mas não é. Vacuidade mal-humorada. O segundo aspecto a gente diz, não, aquilo coemerge junto com a minha mente. O terceiro aspecto é, isso não é, isso é não dual.
Isso é não dual. Então não existe efetivamente a separação entre um observador e um objeto. Essa explicação ela é muito próxima da explicação da coemergência, né? Ela não é exatamente assim, mas ela é muito próxima. E a não dualidade ela é mais interessante assim, porque a coemergência, a gente ainda vê duas coisas juntas, duas coisas surgindo, ainda que no mesmo instante. E a noção de não dualidade é uma extensão disso, no sentido de que a não dualidade ela está sempre disponível, ela é uma base, toda a experiência ela é essencialmente uma manifestação não dual da própria natureza primordial. Então ela nos leva à noção de que algo permeia, algo está incessantemente presente. Então aquilo substitui, nos leva até o ponto de não precisar fazer esforços. Né? De qualquer maneira, são três formas de expressar a própria noção da vacuidade. Então a primeira delas, que é a vacuidade mal-humorada, ela frequentemente é trabalhada assim, né, de forma longa, mesmo na abordagem do caminho do ouvinte, que a gente pensa que não tem vacuidade, ou se diz que não tem vacuidade, mas tem. A vacuidade está presente. É uma vacuidade ligada à natureza do eu, Então, que é parecido, né? Então essa natureza do eu, ela é trabalhada dentro do caminho do ouvinte também, né? De forma bem elaborada. Assim, né? Eles vão, não consegue localizar a mente, não consegue localizar a identidade. Aí tu vai trabalhando desse modo até que vai perceber isso. Né? E também essa vacuidade mal-humorada, ela, ela é trabalhada longamente nesses argumentos. Assim, por exemplo, a gente pega alguma coisa e reduz aquilo aos fragmentos constituintes. Né? A gente vê que nos fragmentos não tem aquele objeto. A gente trabalha, então, como é que o objeto ele não é a expressão dos fragmentos? Né? Mas se eu juntar todos os elementos constituintes dele e criar o objeto novamente, uma vez que nenhuma das partes era aquilo, se eu somar tudo, eu também não poderia obter aquilo, mas aí eu obtenho aquilo. Então, como que aquilo surge? Né? Então, tem muitos exemplos. Vamos supor, o Buda usa a carreta. Né? Então, eu pego rodas que não são carretas, eu pego uma vara que não é carreta, eu pego uma chapa que não é carreta, pego grades que não são carretas. Nada disso é carreta, tudo bem? Então tá, agora vamos botar tudo junto. Também não é carreta, mas aí eu armo aquilo virou carreta. Aí como que aquilo vira uma carreta se aquilo não era uma carreta? Essa é uma abordagem da vacuidade mal-humorada que facilmente pode ser levada a uma abordagem da vacuidade bem-humorada, que é melhor. Assim, né? Por exemplo, em lugar da gente dizer que aquela carreta não é, a gente observa o aspecto mágico do surgimento da carreta. O aspecto, a gente vai falar então da luminosidade da mente que é capaz de construir coisas. Nós começamos a construir o mundo pela luminosidade da mente, não pela agregação de objetos ou fragmentos ou matéria. As coisas elas são surgidas desse modo. Essa parte eu acho que a gente precisaria contemplar, tanto uma quanto outra, né? Precisaria contemplar por um tempo variado, porque ela nos traz muitos elementos interessantes assim, né? Mesmo esse fato extraordinário, né? Vamos dizer, essa sala aqui, a gente pega, desmancha em pedaços aqui, a gente não reconhece a sala. Aí pega os pedaços e remonta tudo, aí aparece a sala. É muito extraordinário isso, assim, né? A sala é feita de pedaços que não são sala. Então, junto muitos pedaços não sala, eu formo uma sala que é também uma não sala. Aí eu tento provar que a sala é uma não sala. Eu acho um pouco inútil. Aí o Thiago Rinpoche, ele me chamou a atenção disso, né? É melhor essa parte aí.
melhor entender a forma, a vacuidade na forma e não na negação da forma. Então, em vez de pensar essa sala, ela é uma não sala, porque ela é composta de pedaços que não são sala. Então, como é que eu vou juntar um monte de pedaços de coisas que não são e aí formar uma outra coisa aqui? Enfim, aquilo não fica direito. E, o Tiago Rinpoche disse, é melhor ver como que a forma aparece e pelo jeito que ela aparece a gente vê que ela é vazia. Aí que a arte encaixa super bem, né? Aí tem o parafuso aquele, né? Que é um parafuso, né? Então como que aquele parafuso pode passar esse tipo de imagem? Então aquilo é muito bonito, né? Então tem essas análises. O Buda, ele usa isso também, assim. Ele diz, com os recursos da época, né? Ele diz, os mágicos pegam galhos e revestem de panos pintados e fazem surgir seres. Eu já achei aquilo criativo para a escola, assim, né? De pegar uns galhos, segurar aqui, revestir com pano, pintar, aparecem seres, né? Super legal isso. Aí também já fiquei imaginando aquelas coisas chinesas, né? Aqueles dragões, né? A pessoa que estão segurando uma hastezinha, correndo com luzes por dentro, tá lá o dragão existindo, assustando as crianças. Aquilo maravilhoso, né? O Bumba Meu Boi também, né? Essas coisas assim. Aí é isso. Aí a arte, novamente, ela traz esses recursos, né? O Buda também diz assim, se vocês rasparem o chifre de um boi ou de um touro, vocês não vão encontrar chifre. Não tem fragmentos de chifre cada um assim, né? Aquilo não é fragmento de chifre. Mas bota aquilo tudo junto, vira um chifre. Ainda assim, a gente vê, não é qualquer um que vê o chifre. Só os seres chifráveis veriam o chifre, né? Poderiam ter aquele relacionamento específico com o chifre, né? Outros seres já não veem o chifre. Aí a vacuidade começa a ficar meio estranha, né? Porque a gente também quer um nível de seriedade, né? Não, eu quero que a coisa seja uma coisa direita. Agora ele tá querendo me provar, me enrolar que a coisa não é nunca. Aí a gente começa a achar estranho. Não, os cientistas sabem, não, isso não há problema. Aí nós temos uma vastidão de exemplos de como os cientistas se enganaram, né? E geraram visões de mundo de um tipo e de outro que não sustentava também, né? Eles até passaram por dificuldades assim com a igreja em função dessas visões, né? Então é muito incrível, muito extraordinário a gente ver essa relação nossa com aquilo que nós chamaríamos de realidade. Mas a gente começa a ficar meio assim, mas peraí, e a realidade então não existe? Então tudo é não existente, não existente, não existente, e aí, como é que fica, né? Então esse é o aspecto da vacuidade mal-humorada, né? A gente começa a provar que não é, não é, não é, não é. No fim a gente começa a ficar estranho, assim, o samsara inteiro não é, a namorada não é, a sogra não é, então não é nada, assim. A gente começa a achar que não é, daqui a pouco, pá, pá, ops, não é, mas é perigosa, assim, né? Aquilo não é, mas a gente também já não sabe mais por que que dói, por que que não dói, como é que está acontecendo, né? Aquilo fica meio assim, né? Dali para clínica psiquiátrica não passo, né? Vai rápido, assim. Então surge essa sensação. Então melhor vacuidade bem-humorada. Aquilo não é, mas parece. É conversa de malandro. Ah, você é a mulher mais linda do planeta. Você é a deusa, não sei do que. Ela não é, mas ela gosta de ouvir. Assim, aí a realidade inteira ela fica plástica, assim, ela fica maravilhosa, né? Tudo vai ficando assim, né? Então essa é a luminosidade e um pouco de saliva. Assim, né? Essa combinação é ótima. Assim, aí os mundos todos se criam, né? A gente descobre que o mundo ele é todo feito assim, né? Aí aquilo vai indo, vai indo, vai indo, termina onde? Brasília.
Aquilo é tudo. Super bonito. Naturalmente, os seres muito hábeis estão os contadores, né? Os contadores, advogados que vão montando, arrumando os relatos e balanços. Super bonito isso. Então isso é a vacuidade bem humorada, né? Então a realidade ela tem essa plasticidade. Então aquilo tá desapareceu uma mala e a mala aparece. Né? A mala aparece, mas tá faltando um pouco ainda. Não, tá aqui. Foi lá, aquilo tudo super bonito, assim, né? Eu quero ver se bate os números que estavam naquelas notas todas. Eu quero ver isso, que a gente não viu ainda, né? Mas é muito criativa a realidade, assim, né? É muito bonito isso. Então, a gente olha, não, mas a história, o fato que aconteceu, aquilo que passou, história, história. A gente vai olhando também, não é, né? Aí nós temos visões, aquilo que a gente pode imaginar que é a história. A nossa própria história, o nosso próprio passado vai mudando. Isso é perturbador, assim, né? Perturbador por um lado, por outro lado, ele também permite a cura, né? Porque a gente fica afetado pelos fantasmas do passado, pelas coisas que aconteceram. Aí nós temos o poder de olhar para os fantasmas e redefini-los. Pronto, a gente redefine os fantasmas do passado, se cura e pode seguir adiante. Então nós estamos presos num fantasma, literalmente, né? Em alguma coisa que não tinha substancialidade, mas produziu uma rigidez, um condicionamento. Aí nós começamos a ver o aspecto terapêutico da vacuidade, né? Olha, não, aquilo surge assim, nós podemos mudar isso. Então o passado ele fica plástico, o passado pode mudar. Então isso é extraordinário, né? Nós podemos nos liberar totalmente do nosso sofrimento, das coisas que se estabeleceram, porque elas surgem dentro de uma visão de rigidez, mas não há essa rigidez. Então o Prajnaparamita começa a lidar com isso, né? Isso está além da estabilização, está além da motivação, está além de metabhavana, além da compaixão. Né? A gente olha para a realidade que parecia sólida e ela começa a se mostrar plástica. Então, super importante. Né? Aí no meio de tudo isso, surge um outro nível de resistência do samsara. Que é assim, a gente constrói as aparências. Aí a gente vê a vacuidade daquilo, mas daqui a pouco a gente constrói de novo. A gente vê a vacuidade daquilo. A gente constrói de novo e vê a vacuidade daquilo. Então é como se as entidades do samsara, elas são derrubadas pela vacuidade, mas elas ressurgem. Tipo Walking Dead, uma coisa assim. Aí a gente pergunta, mas como é que elas ressurgem? Elas ressurgem pela bolha. Então isso é também muito interessante e importante entender, né? Porque não é que elas ressurgem simplesmente pelo poder da minha mente criando. A minha mente é uma coisa muito complexa. Ela não é o aspecto tão simples de eu determinar que aquilo surja daquele jeito. Não é assim. Por exemplo, nós estamos procurando uma sala abrigada, silenciosa, etc., que possa ser usada. Aí nós temos internamente isso, né? Então, existe uma bolha de realidade que faz surgir dentro de nós uma expectativa. Essa expectativa termina aparecendo de vários modos. Então, que realidade é essa que produz essa expectativa? Então, tem uma realidade sutil que não é explícita, mas ela está operando e produzindo essa circunstância. Assim, né? Então, aí nós descobrimos que existe uma série de elementos incessantemente operando em nós que terminam por dar os significados aos vários objetos que a gente cria, que faz surgir. Né? Assim. E, aí
tem esses vários elementos que eu vou alinhando dentro dos 8 pontos do Prajnaparamita, né? Então tem a identidade, por exemplo, né? Nós temos a identidade que surge. Essa identidade é um processo de relação. A gente podia dizer, bom, eu não sou isso, né? Eu não sou essa identidade. Às vezes, as mães também cansam, né? Eu gosto de ver esses exemplos, né? As mães cansam de ser mães, né? Então, os filhos já estão criados, estão andando daqui para lá, de cá para lá. A mãe termina descobrindo que os filhos botaram ela no altar e obrigam que ela seja aquele ser que está no altar, né? Aí aquilo não fica direito, né? Porque, por exemplo, se a mãe quiser botar os filhos no altar e cobrar isso, eles não estão dispostos, né? Mas eles botam a mãe no altar e querem que ela se comporte daquele modo. Aí aquilo também não fica bem, né? Aí tem uma hora que os filhos também podem dizer, bom, eu me liberto dessa condição de ter que estar sempre obedecendo a minha mãe. Aí a mãe também diz, bom, eu me liberto dessa posição que está sempre dependendo da expectativa que os filhos têm em relação a mim. Aí a gente descobre que a mãe nasce quando o filho nasce, né? Aí o filho nasce, ele designa a mãe. E quando ele nasce, a mãe designa o filho. E aquilo surge esse enrosco, né? Mas isso também é uma dimensão construída. Então eles operam dentro disso, né? Aí nós nos construímos assim. Então tem uma casa. Nessa casa tem o lugar da mãe, tem o lugar do pai, o lugar dos filhos. Quando nós pretendemos abandonar isso que parece que é uma designação nossa, nós descobrimos que o ambiente designa essa função. Então nós somos como que compelidos pelo ambiente a ocupar aquele lugar. Esse ambiente ele é a bolha de realidade, né? Ele também não é um ambiente externo, mas é um ambiente como nós entendemos e como nós estamos dispostos a operar. Então isso é a bolha de realidade. Ele tem uma identidade ali dentro. Nós temos uma identidade. Não é fácil abandonar a identidade que o ambiente cobra de nós. Assim, então nós temos essa circunstância. Sempre há um ambiente onde nós surgimos que cobra de nós um certo lugar que a gente tem que ocupar. E não é fácil escapar disso. Isso corresponde à bolha de realidade, né? Bolha de realidade. Então nós temos ambientes externos e ambientes internos. O ambiente externo que cobra de nós alguma coisa, ele não é um ambiente externo. Ele é um ambiente legitimado internamente. Nós também aceitamos, nós estamos dentro disso, desse modo assim, né? Então, esse é o sentido da bolha de realidade, né? Essa bolha de realidade. Aí a mesma pessoa, por exemplo, no seu local de trabalho, ela opera dentro, ela tem uma identidade de funcionário no seu local, né? Ela funciona de um jeito e quando ela está em casa funciona de um outro jeito. Quando está na família da mãe, ela funciona de outro jeito, né? A gente percebe perfeitamente quando vai visitar os parentes na cidade que a gente deixou quando veio estudar na universidade, as pessoas olham para nós com uma expectativa. Aquela expectativa a gente pode até atender ou não, mas nós não somos aquilo que a pessoa está olhando. As pessoas estão olhando com uma visão assim. Então nós não somos aquilo, mas a gente percebe o espaço que é reservado para nós naquele ambiente, né? Isso é muito comovente, assim, né? Nesse tempo, por exemplo, de grandes desgraças de populações, assim, no meio de guerras, né? Aí vocês olham, as pessoas abandonam as suas casas e fogem pelas estradas, né? E um dos relatos que mais me comoveu é quando teve uma época na guerra da Síria, agora eu não vi mais esses relatos, mas as pessoas estavam ameaçadas nos lugares onde elas estavam, né? Aí elas juntaram caravanas de crianças e remetiam as crianças pelas estradas, sozinhas, em direção à Líbia. Desculpa, em direção ao Líbano.
É muito comovente isso. Os pais e mães, eles não queriam deixar as propriedades e as casas, né? Acharam que eles podiam mandar os outros em direção ao outro país, provavelmente para casas de gente conhecida, então mandavam todos juntos assim, né? Mas os pais ficavam para proteger as propriedades, proteger o campo, né? Aí quando vocês veem, por exemplo, as pessoas atravessando em barcos precários da Líbia para a Itália, por exemplo, né? Aquilo também é super comovente. As pessoas que conseguiram um lugar naquele barco, eles pagaram uma pequena fortuna para poder entrar naquele barco. Mas eles estão totalmente sem dignidade. Aquilo é mortal. Mas eles não são pessoas. A gente olha para eles, eles parecem um nada, né? Então a pessoa começa a se redefinir, né? A pessoa perde a dignidade, assim. Como os judeus saindo do gueto de Varsóvia, né? Aquilo é muito comovente também. Eles ali dentro do gueto, primeiro eles perderam as casas, foram levados para dentro dos guetos. Ali nos guetos eles mantiveram vida familiar, num lugar super compacto, mas mantiveram, né? Tinham uma identidade, estavam entre eles todos. Aí tem uma certa hora que chegam os soldados e eles são separados, os homens para lugares, as mulheres para outros lugares, as crianças para outros lugares. Aquilo foi horrível. Aí eles chegam nos campos de concentração, raspam a cabeça e tiram a roupa. Estão totalmente sem referencial. Mas as pessoas, elas são o que então? O que eu sou? Assim, naquele lugar eles não tinham espaço para ser o que eles tinham sido. Não tem mais lugar. Ali ele é um prisioneiro, ele não é nada. Então nós vivemos de acordo com as bolhas. Né? As pessoas terminam se ajustando às bolhas. Como também os próprios soldados, os militares, todos eles, durante um tempo, eles exercem aquele teatro de horror. Né? Eles também não são isso. Vocês olham, são jovens de 20, 22 anos, 18 anos. No final da guerra, crianças de 10 anos, velhos bom, velho, 80 para cima, assim, segurando armas. Assim, uma coisa super estranha. Né? É uma redefinição total. Os homens morrem em quantidade. As mulheres sendo motoristas, dirigindo bondes, trabalhando nas várias condições. Elas abandonam, todos abandonam os seus lugares. Mas se perguntar o que a pessoa é, a pessoa ela era alguma coisa, mas depois de tudo isso ela já não sabe mais se ela foi aquilo mesmo ou não foi. Se aquilo que ela viveu antes da guerra não era um sonho e agora que é o que é. A pessoa não sabe mais nada. É como também os indígenas, os nativos, os guaranis, os caigangues, etc. Né? O mundo deles vai desaparecendo. Eles têm dificuldade de ser eles dentro de um mundo que não é o mundo que eles reconhecem mais. Né? Super difícil. Muito comovente, assim. Então, esse é o aspecto da bolha de realidade. Nós existimos dentro das bolhas, nossas identidades existem dentro das bolhas. Mas elas não são fixas. Elas são construção luminosa dentro das bolhas. Né? Elas são construções vazias e luminosas. Vazias no sentido de que nós podemos nos transformar em qualquer outra coisa. Nossa natureza é livre. Se a gente tiver lucidez, nós aproveitamos para transformar numa direção favorável. Se a gente não tiver lucidez, nós somos eventualmente arrastados simplesmente por transmigração e vamos fazendo coisas que parecem favoráveis. Nesse tempo de agora, tem essas transmigrações assustadoras, né? Ou seja, muitos jovens morrendo, muitos jovens achando que eles podem viver bem pouco mesmo, que é melhor uma vida louca de 5 anos, gloriosa, do que uma vida de escravo de 60 anos, assim, né? Uma vida sem futuro, sem sentido, né? Então, a falta de uma perspectiva de mundo, ela leva a um tipo de ausência de inserção. Não tem lugar. A pessoa, para ser alguma coisa, ela precisa de um lugar dentro de um contexto, senão ela não é.
Se ela não tiver esse lugar, ela não consegue ser coisa alguma. Aí ela consegue se inserir num mundo louco, mas parece mais disponível, assim, né? Fazer alguma atrocidade, alguma coisa por um tempo curto, morre. Então, esse é o ponto da bolha de realidade, né? Aí nós percebemos que as nossas identidades, elas surgem desse modo, né? E associado à noção de bolha surge as questões de prioridades, as circunstâncias de gostar ou não gostar, de achar que é favorável ou desfavorável. Tudo isso vai surgindo desse modo. Então, o jeito como nós olhamos as coisas, a forma pela qual as coisas aparecem, para nós, elas dependem da bolha de realidade. O movimento da energia, tudo. Então a gente vai contemplando isso, contemplando esse efeito. Essa é uma forma de tornar mais complexa a noção da vacuidade dos objetos e do surgimento dos objetos. A gente vê que os objetos eles não surgem aleatoriamente, nem necessariamente por uma imposição, uma designação individual de alguém. Agora eu vou designar tal coisa, um tapete. Não é assim, entende? O tapete ele surge dentro de um contexto. Se a gente não tem um tapete, cobertor serve para tapete. A gente começa, porque aí vem aquele espaço, e quando vem aquele espaço eu começo a procurar. Aí eu termino encontrando alguma coisa que preenche aquela função. Nós estamos operando sempre dentro dessas circunstâncias. Então a bolha de realidade ela é determinante. Ela é muito grave. Essa noção da bolha, ela, no que diz respeito à educação, ela é um ponto também crucial, porque, por exemplo, quando a gente diz que uma escola, um sistema de educação, um programa de educação, ele depende da comunidade, nós estamos querendo dizer que ele depende da bolha, né? Então, nós estamos dentro de um contexto humano. Esse contexto humano tem soluções, tem ideias, tem visões. Os jovens vêm, nós queremos educá-los segundo essas visões e que eles gerem aptidões para poder andar melhor dentro desses mundos como nós concebemos. Então a comunidade e a cultura local e a educação das crianças, elas estão fundidas. Aí quando nós olhamos o sistema de educação como ele está operando, a gente vê que ele tem um viés central baseado na economia. Ele não está centrado em valores, nem numa capacidade de autogestão, nem de uma capacidade de auto-organização. Ele está baseado numa noção de gerar aptidões para a pessoa virar um elemento dentro de um mercado. Assim. A gente também vai encontrar, por exemplo, um tipo de educação é oferecido por uma comunidade como os quilombolas, né? Ou como os nativos, os guaranis ou outras denominações. Aquela educação oferecida, os jovens olham para aquilo, eles não têm conexão. A gente pensa, por isso que eles são miseráveis, por isso que eles não entendem nada, eles não têm conexão. Aquilo não brotou do mundo deles. Ele não pertence ao mundo deles. Muitos anos atrás, acho que uns 50 anos atrás, eles já tinham descoberto isso. Porque eles quiseram fazer programas de emancipação de comunidades negras dentro dos Estados Unidos, aí viram que aquilo não funcionava. E eles entenderam isso, eles viram que aquela cultura era diferente, ela tinha outros valores. Ainda assim, naquele tempo, eles olharam isso como se fosse um problema da cultura dos negros. Como a cultura dos negros é frágil. Ela não tem esses elementos de competitividade, de querer enriquecer. Eles são lúdicos, eles têm outras características, né? Aí a gente começa a olhar isso como se fossem características genéticas. Isso não são características genéticas. Isso são aspectos de uma cultura. Então a gente vai dizer, o índio é preguiçoso. Em vez deles pegarem aquilo, estudarem, fazer aquilo. Não. Eles têm uma cultura de dezenas de milhares de anos. Uma outra coisa.
Aquela cultura deles é vencedora. Eles estão vivos daqui. Eles atravessaram o Estreito de Bering, atravessaram o Atlântico, vieram de vários lugares. Eles são vitoriosos. Eles passaram por muitas adaptações. Eles cultivaram a mata toda no Brasil. Eles selecionaram as espécies. Eles entendem isso. Agora nós olhamos para eles, a gente quer que eles sejam funcionários do Banco do Brasil, que saibam carimbar coisas, que eles ganhem um crachá e fiquem felizes. Aquilo não dá, né? Não tem como, né? Eles são inferiores, eles não servem para nada. Então esse ponto é a bolha de realidade, né? Tem a bolha. Se não transformar a bolha, não tem como. E a melhor forma de transformar a bolha não é gerar uma outra bolha, né? Mas é gerar uma terra pura. A terra pura funciona do mesmo modo, né? A gente tem uma visão de mundo, só que dentro dessa visão de mundo, aí tudo vai funcionar diferente. Assim, né? A tua educação também ela tem que se adaptar a esse processo. Mas aqui, nesse tema, a gente não está fazendo a transformação através da educação, nós não estamos olhando isso. A gente está simplesmente olhando como que a rigidez aparente das coisas, ela não tem uma rigidez dentro. Ela tem uma maleabilidade, né? Assim. Se vocês olharem, os cientistas muitas vezes eles correm para esse ponto tentando localizar traços genéticos, né? E aqueles traços genéticos como essenciais no comportamento da pessoa. Então, ainda que possa haver, pela repetição, haver esse tipo de manifestação também, né? Na verdade, o aspecto principal é o aspecto da bolha, as bolhas de realidade que definem o que nós vamos fazer ou deixar de fazer, assim, né? E isso é fácil de entender porque nós dentro de um ambiente nos comportamos de um jeito, no outro ambiente nós nos comportamos de outro jeito, no outro ambiente de outro jeito, de acordo com a expectativa da bolha, assim, né? Isso é uma coisa muito comovente, muito emocionante, muito extraordinária, assim, a compreensão disso, né? Nós não somos, ah, nós não somos monocromáticos, né? Nós temos uma disponibilidade de opções que brotam da natureza livre da mente, né? Nós temos isso assim. Isso é um papo budista, assim, quando a pessoa vai se separar da namorada, diz, nós não somos monocromáticos, nós temos uma mente assim que tem muitas opções, né? Isso não é nada pessoal, mas eu estou indo. Assim. Se você quiser reclamar, reclama pro Buda, porque isso, no final, como dizia a Compadecida, nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram lá de cima sobre nós e nos criaram desse jeito, né? Fazer o quê, né? Então, esse ponto da bolha, ele nos retira da circunstância de imaginar que as coisas surgem por designação. Assim, do tipo, tapete, vaso de flores. E assim, né? E a gente vê o aspecto extraordinário. Esse vaso, ele está com os dias contados. Ou seja, amanhã termina o retiro, ele vai para um outro lugar. Esse assento aqui vai entrar em abandono por alguns meses, assim, né? Até novembro, talvez, não sei. Então as coisas. Agora está limpinho, não sei. Deve ter tirado o pó dele, assim, né? Então tem esse. Ele é desmontável, né? Então ele vai ser ainda desmontado, empurrado para dentro de um depósito. O tempo dele é curto. É sempre assim, né? Então, é aquela bolha constrói, né? E a bolha
ela cessa, os objetos correspondentes à bolha, eles cessam, né? De vez em quando, lá no SEB também tem alguém que vai viajar, né? No dia tinha isso, né? Eles estavam lá fotografando todos os objetos que eles tinham que estavam querendo vender. Cada um daqueles objetos, ele veio para dentro daquela casa numa certa circunstância. Aquilo foi favorável e tudo, um por um dos objetos. Agora a pessoa, ela não quer mais aquilo, ela fotografa e diz, levem. Então, como que é isso? O objeto deixou de ser aquilo? Isso aqui não é só xícara, é minha xícara. Mas, como eu vou embora, aí a bolha é outra, né? Como eu vou embora, não vou levar a xícara. Assim. E esse gato não é o seu gato? É, mas como eu vou embora, o gato fica. Esse não é o seu marido? É, mas como eu tô indo embora, ele fica. Aí, pronto, assim, fotografia do marido, pra gente perceber. Ele lava a louça, lava a roupa, arruma a casa, pessoa ótima, cozinha. Ele é uma pessoa divertida, vai ao cinema, um cara legal, assim, tem um carro. Você vai deixar ele? Vou, porque afinal, vou pra lá, e como é que eu vou fazer? É a bolha, é isso, pessoal. Esse é o sentido, na minha juventude eles falavam da bolha assassina. Né? Esse é o sentido profundo da bolha. Assim. Ela ataca, assim, né? É isso. Ela altera. Mas a gente pode parar e não permitir esse movimento. Assim. Nós temos essa liberdade, né? Temos essa liberdade, porque a gente não precisa ficar à mercê disso, né? A transmigração é isso, a gente fica. Então a bolha ficou meio apertada, não sei como mexer nisso, aí me transfiro para outra coisa. Né? Muito trabalho. Que vender aquilo tudo, arrumar outro marido lá, não sei onde, aquilo vai indo assim. Problema. Melhor não. E, quando a gente pensa que a gente está simplesmente designando, a gente não tem os recursos para ajudar as pessoas. A gente pensa, não, eles designam isso e pronto. Eles não têm essa capacidade. Não é assim. Porque aquele é um contexto mais amplo, né? Quando vocês veem também os meninos e meninas que entram na FEBEM, ou não sei que nome a coisa tem agora, né? Eles vão treinando, vão melhorando as suas vidas, saem de lá, voltam para o mesmo lugar. Aquele lugar só tem um espaço para eles. Às vezes nessas comunidades também, a pessoa desafiou alguém, é melhor se levantar e sair. Porque o lugar dele é o lugar de um morto. Então, antes que aquilo aconteça, é melhor se levantar e sair. Né? Então, o ambiente designa alguma coisa. Então, a gente se adapta a isso. Né? Então, nesse momento, vem o Prajnaparamita. O Prajnaparamita nos ajuda a estabelecer as relações, montar e desmontar as bolhas que nos aprisionam. Né? Mas enquanto nós estamos investigando as bolhas, a gente vê que a bolha, ainda que ela opere de uma forma complexa cognitiva, o aspecto cognitivo não é o suficiente. Tem o aspecto das emoções, das energias dentro. Então a bolha ela nos impulsiona através das energias, tem essa linguagem. Então ela coemerge com a nossa mente e nós temos esse substrato contaminado operando. Esse substrato ele pode ser visto de modo lúdico como um jogo de tabuleiro também. O jogo de tabuleiro tem um substrato operando. Né? A gente aceita aquele substrato, internaliza as regras, as opções das jogadas ficam claras. Qualquer peça pode se movimentar em qualquer direção, mas não quando a gente entendeu a bolha do jogo. Entendeu a bolha do jogo, as peças só fazem certos movimentos. Então é uma simulação clara de tudo isso. O jogo de tabuleiro é o exercício natural da inteligência dentro das bolhas. Só pode algumas coisas, outras não pode, naturalmente não pode. E não é uma coisa do tabuleiro ficar grosseiramente visível, tem que olhar, não, tem um aspecto sutil, como os jogadores de xadrez que jogam sem precisar olhar para o tabuleiro, né?
Eles veem o movimento das peças, guardam aquilo e vão jogando. De memória, assim, né? Então esse é um ponto super importante, o aspecto da bolha, né? Se vocês trabalharem só com vacuidade mal-humorada, é insuficiente. Se vocês operarem com vacuidade associada à luminosidade, é insuficiente também. Porque esse efeito da bolha, ele é que vai permitir a gente entender o outro no mundo do outro, né? Senão a gente diz, mas por que você não constrói isso? Por que você não faz tal coisa? A pessoa não consegue fazer. Porque dentro daquele contexto não tem como fazer. Aí nós dizemos, não, você faça. Aí a pessoa não consegue fazer. O conteúdo da bolha que nós estamos, ele está internalizado em nós. Se a gente quiser ver isso explícito, a gente vai ao cinema. O cinema tem um conjunto de imagens e sons. E aquilo mexe nas nossas emoções. Mexe nas nossas emoções dentro do contexto da bolha. Vocês imaginem agora o pessoal do Estado Islâmico vendo a noviça rebelde. Aquilo não faz sentido nenhum. Né? Eles olhando para o Titanic, pá, essa ideia dos icebergs é boa. Assim, cada um vai olhar de acordo com a sua bolha, né? Aquilo passa a fazer sentido de acordo com a bolha que a pessoa está. Né? Não é que é uma grande ideia. É super boa. Assim. Então, se a gente quiser ajudar alguém, sabedoria do espelho está baseada na vacuidade. Mas sabedoria do espelho inclui a compreensão do mundo onde a pessoa se move, o que ela está fazendo. Né? Assim, não é um ser individual, livre, construindo realidades. O surgimento daquela identidade já se dá num contexto complexo. Né? Se a gente entende isso, nossa vida melhora muito. A gente ganha um instrumento super poderoso para olhar para nós mesmos. Né? Assim, também para não julgar os outros. Fica difícil de julgar. Julgar assim, julgar e condenar. Difícil, né? Essa noção de julgamento e condenação, ela trabalha com uma noção de individualidades, né? Ela não olha a bolha. Então fica muito estranho, super estranho. Mesmo essa questão do Lava Jato fica um pouco estranho, né? Porque evidentemente nós estamos vivendo num ambiente onde quem não fazia isso era trouxa, né? Um ambiente onde a corrupção era total, era a linguagem corrente, né? Era a forma usual de fazer tudo, assim, né? Então, não que eu acho que eles estão certos, que não estão, né? Mas a gente querer demonizá-los também é inútil. Assim. Então esse é o trabalho dessa dimensão, assim. Então a gente precisaria ver, porque quando, por exemplo, nós estamos no meio disso e a energia se manifesta, todos aqueles significados aparecem. Agora, para a gente descobrir e ter a distância em relação a esses significados, distância em relação a bolhas, identidades, etc., a gente precisa estar equilibrado em shamatha. Eu estou equilibrado em shamatha com energia estável. Agora, eu pratico shamatha pura. Ou seja, equilibrado, energia estável, eu passo a olhar para os objetos. Eu olho para as coisas em volta, mantendo o equilíbrio. Aí nós estamos na situação prévia para começar a praticar o Prajnaparamita. Né? Agora eu tomo a relação, eu contemplo a coemergência da mente e do coração e da energia com relação a cada um dos objetos e das coisas que aparecem. Aí eu começo a perceber
esse movimento, né? Aquilo não é aquilo se não tiver alguma coisa aqui. Aí nós começamos a trabalhar. E com isso nós começamos a desmanchar a bolha onde nós estamos imersos. No início, nós atuamos como quem quer demolir a bolha. Mais adiante, hoje a gente ganharia muito tempo se, em vez de demolir a bolha, nós transformássemos a bolha em algo transparente, que a gente pode passar por dentro sem ficar preso. Mas a gente não perdesse a capacidade de ver, não gerasse uma oposição às aparências. A gente ganha muito tempo. Então a gente absolve as aparências, a gente sorri para as aparências. Como quem sorri para um jogo, eu não preciso ficar preso. Aí nós vamos trabalhando desse modo para a Ajnaparamita, né? Até o ponto que a gente repousa e olha em todas as direções e vê a Mandala Vajra, vê as aparências todas como transparentes e mutáveis em todas as direções. Elas também não têm uma única face. Diferentes pessoas elas veem aquilo tudo de outras perspectivas. Elas vêm com outros conteúdos. Então a Mandala Vajra ela surge desse modo, né? Mesmo que a gente tenha os desenhos e tenha as predisposições e tudo, nós não precisamos obedecer. A gente vê a energia, tudo isso. Aí nós vamos até o ponto que a gente sorri para aquilo. A gente fica admirado de todas essas aparências se manifestarem desse jeito, né? Da gente ter tendências dentro dessas aparências e ter escolhas dentro disso. A gente começa a achar que as escolhas, as tendências, elas são totalmente inúteis, mas elas são luminosas, elas têm cor, elas têm som. A gente aprecia isso, mas não precisa mais ficar preso nesse processo. Então a gente reconhece tudo isso brotando como uma ação coemergente de uma natureza luminosa, originalmente não contaminada, mas que pode manifestar referenciais, e esses referenciais terminam surgindo como as aparências ao nosso redor. A gente contempla essas aparências desse modo, né? Se a gente ainda tiver algum tipo de tendência fixa em algum lugar, né, essas tendências vão surgir como rigidez, como traços de uma identidade. Inevitavelmente nós vamos ter ainda algum nível de sofrimento, na medida em que a gente tenha alguma identificação com bolhas ou com características específicas. Nós vamos ter ainda algum nível de sofrimento. Na medida em que nós efetivamente sentamos nesse lugar livre das definições, das predisposições, aí o sofrimento cessa. Então esse é o final do bloco 2. Ainda tem o bloco 3, bloco 4. A gente pensa, não, esse é o final. Mas não é ainda. Ainda não é. Então, na sequência, tem um outro tipo de prática. E esse outro tipo de prática é contemplar o aspecto primordial. Ou seja, a gente viu os 12 elos surgindo. Os 12 elos, eles são o software do Samsara. Então a gente viu isso acontecendo assim. Agora a gente descobre que existem as bênçãos dos Budas na forma de Sambhogakaya. Então, desde esse lugar não contaminado, quando nós olhamos para os seres, olhamos para toda a manifestação do Sansara, o que brota em nós? Então, aquilo que brota na mente não contaminada, no encontro com o Sansara, é a mente de Chelenzig. E a mente dos Budas oferecendo os meios hábeis. Então, disso brota as 5 sabedorias, por exemplo, né? Aí brota a sabedoria do espelho. Então, da mente livre
brota a nossa capacidade de entender os outros dentro do mundo deles. Isso também é uma forma de onisciência, né? Aí a gente precisaria calmamente contemplar isso. Calmamente, assim. Porque esse aspecto de onisciência, né, ele já opera como uma extensão da compreensão da vacuidade da identidade. Então, quando nós sentamos, por exemplo, num lugar não contaminado, a identidade morre por inanição. Porque se nós estamos nas bolhas de realidade, as identidades brotam. Mas no espaço livre, as identidades não têm sustentação. Agora, nós estamos nesse espaço livre, contemplando as circunstâncias. Então surge aquilo que é a sabedoria do espelho, a capacidade nossa de entrar nas várias bolhas e experimentar como os seres experimentam. Então a gente descobre que essa mente, que antes a gente imaginava presa em alguém, é uma mente livre. Ela se desloca. Isso é a viagem astral budista. Não, na verdade não é viagem astral. Ela não tem a sensação de uma identidade, né? Ela surge nesse lugar. Não é alguém que sai e começa a esvoaçar por algum lugar, não é isso. O Buda, por exemplo, ele descrevia que ele podia entrar em diferentes mundos. Ele via diferentes Budas em diferentes mundos, em diferentes ambientes de samsara. Não necessariamente humanos. Então, os Budas, eles penetram os vários âmbitos da existência, eles penetram os vários reinos. Nós vemos o reino dos deuses como algo a partir do reino humano, como a gente vê o reino dos animais como uma parte do reino humano. Mas os Budas, eles olhando a partir dessa noção da mente livre, no espaço não condicionado, eles penetram nesses vários âmbitos. Isso é a mente onisciente. Mas não é a mente deles que é onisciente. A mente já é onisciente. A mente, ela tem essa característica, ela constrói os mundos, ela sustenta os mundos e ela pode ser consciente sobre os mundos. Então nós podemos gerar essa sabedoria. Então surge esse aspecto, que é um aspecto discriminativo, lúcido, prístino, mas não local. Ele não está preso. Então isso é a sabedoria do espelho. Entende como que os seres operam dentro dos seus mundos a partir dos conteúdos que eles tomam por referência. Então esse já é o bloco 3. A gente não está mais olhando, nós não estamos mais dentro do samsara. Aí nós olhamos sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade. Ou seja, nós podemos pular para dentro da condição do outro e manifestar as emoções, os pensamentos e aspirar que o outro ande bem na sua própria circunstância, né? Então é como os Budas sendo capazes de chegar muito perto das pessoas e auxiliar de modo muito próximo, assim. Sabedoria da igualdade. A sabedoria discriminativa. Eles olham aquilo e veem que não tem chance. Dentro das bolhas só tem bolha. Dentro do samsara só tem sofrimento mesmo. Não tem chance nenhuma de qualquer outra coisa. Se a gente tem ainda alguma lembrança do tempo das bolhas, para nós isso fica mais claro ainda, né? A gente fica perguntando, mas como que durante tanto tempo tantas pessoas puderam se prender a um tipo de ilusão, imaginar que era possível chegar a alguma coisa por dentro do mundo que eles nem se davam conta que era simplesmente o samsara. Como que é possível isso? Como que esse engano pôde se sustentar por esse tempo vasto? A gente entende, bom, esses são os seres humanos, do mesmo modo que havia os enganos das abelhas, dos peixes, dos anfíbios, dos pássaros, havia o engano dos humanos que se achavam espertos. Mas eles estavam presos, assim, de uma forma inacreditável. Eles tinham sistemas de ensino, tinham naves interplanetárias e tudo dentro de um tipo de fixação mental que eles não percebiam isso.
Então a sabedoria discriminativa vê esse aspecto, né? Eles não têm chance nenhuma dentro daquilo, eles não estão indo a lugar nenhum. Assim. Parece que estão fazendo grandes coisas, mas não estão indo a lugar nenhum. Então, sabedoria discriminativa. Aí sabedoria da causalidade, né? Então a gente entende como é que uma coisa decorre para outra, como que as ações podem ser como que as ações podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis, como que a gente pode exercer a, a ação de poder, de não oscilar diante das aparências, ação pacificadora, ação incrementadora, ação irada. Então a gente estuda, entende como essas ações podem ser feitas, né? E aí tem a sabedoria de Dharmata, do aspecto ilimitado, inseparável das aparências que possam surgir. Então, tudo isso está escrito no céu, está tudo lá. E a gente podia pensar que alguém passou lá e escreveu, né? Mas o fato é assim, aquilo não precisa estar escrito por alguém. Qualquer um que passar por esse lugar livre e olhar, ele vê cinco sabedorias. Ele vê Tcherenzig, vê Manjushri, vê Aryatara, e vê o Buda primordial, e vê Prajnaparamita, e vê o Buda Sakyamuni, e vê os Bodhisattvas, ele vê tudo. Porque, porque tudo isso surge a partir da visão que brota da base não condicionada quando foca as aparências do mundo. Isso é o bloco 3. Aí nós olhamos isso produz uma outra visão de mundo, que não é a visão de mundo samsara. E nem é uma visão de mundo oposta ao samsara. E nem é uma visão de mundo liberta do samsara, porque simplesmente o samsara não tem lugar para isso. Isso é uma outra categoria. Essa é a visão dos mundos dos Budas e Bodhisattvas. Budas e Bodhisattvas se movimentam dentro desses mundos. Eles não se movimentam dentro das bolhas. Eles até andam por dentro das bolhas, mas eles não são dali. Eles não acham, não ficam fixados aquilo. Aquilo não é o mundo como eles veem. Né? Aí surge o bloco 4. Quando está estabilizado esse conjunto de recursos, o bloco 4 é o conjunto de habilidades e ações que permitem às visões de bloco 3 se exercerem dentro dos mundos condicionados para benefício dos seres. É uma natural tensão dialética que surge entre o mundo, como as pessoas estão vendo, com a sua multiplicidade de bolhas, e a visão dos Budas trazendo benefícios para eles dentro de uma outra visão, mas com meios hábeis de estabelecer comunicação e auxílio. Né? Então esse é o ambiente. Então nós estamos dentro desse processo. Na estrutura de Dodjom Limpa, Dodjom Rinpoche, essa parte corresponde ao Guru Rinpoche, corresponde à fruição, né? Fruição no mundo. Então a gente tem inicialmente a visão do Sansara, dali brota, quando nós estamos imersos no Sansara, olhando o Sansara, brota o impulso para a gente se libertar do Sansara, que é a motivação. Aí nós treinamos a estabilidade da mente e da energia. Quando nós olhamos dentro desse quadro amplo, treinar a estabilidade da energia parece pouco, né? A estabilidade da mente e da energia. Ainda é uma identidade em algum lugar, né? Assim. Mas nós vamos indo, né? Aí nós treinamos isso, aí nós pacificamos as relações todas para ganhar espaço. Aí nós entramos no Prajnaparamita. No Prajnaparamita até ver a natureza da realidade como o aspecto da Mandala Vajra,
Desse lugar, nós entramos no bloco 3, vendo as qualidades do espaço básico, que brotam, então, do encontro dessa natureza não contaminada com os mundos contaminados. Aí vem os meios hábeis, aí surge o bloco 4, que é a fruição, onde nós nos movimentamos no meio do mundo para benefício dos seres. Espantosamente, aquilo que impulsiona nossas identidades contaminadas, que se traduz como a sensação de um eu, de um ser se movimentando num mundo, aquilo que movimenta isso tem uma lucidez e tem um brilho. Esse brilho, essa lucidez, são o próprio brilho da natureza primordial. É a mesma coisa. Só que é o brilho da natureza primordial operando sob condições. É a mesma coisa. Então todos nós temos a natureza búdica. Todos nós somos capazes de construir mundos constantemente. A gente pega coisas e faz e dá outros significados. Um exemplo disso é a arte, né? Que é capaz de pegar um parafuso e fazer surgir outras coisas. Capaz de pegar qualquer coisa e dar nascimento a outras existências. Assim. Esse é o aspecto da originação dependente. Né? As nossas células também têm isso. O nosso corpo para dentro ele também tem inteligências que escapam à nossa capacidade de acionamento. A gente não entende bem as inteligências que estão aqui dentro. E elas têm capacidades próprias, assim. Elas são capazes de pegar o alimento, né? Pegar coisas que não são células humanas e criar células humanas. Então, as células humanas são capazes de criar outras células humanas a partir de substância que não é célula humana. Isso já é completamente extraordinário, pessoal. Isso é completamente extraordinário. As plantas são capazes de pegar coisas que não são células de planta e criar células de planta. Isso é totalmente extraordinário. Então elas pegam matéria morta e transformam em matéria viva. Organizam aquilo. São capazes de fazer isso. Então isso é muito extraordinário. E nós somos capazes de pegar barro e construir prédios. Somos capazes de pegar coisas e fazer outras coisas. Assim. E constantemente imaginando outras coisas e mudando. Então isso é originação dependente. Nós pegamos uma coisa com um aspecto interno, luminoso, nós pegamos aquela outra coisa e costuramos um elo seguinte, costuramos uma malha seguinte, uma laçada seguinte na grande teia luminosa de Maya, de Samsara. A gente faz isso o tempo todo. Isso é a característica do ser vivo. O ser vivo é isso, essa luminosidade. Nós fazemos isso mesmo quando a gente está dormindo à noite, sonhando. Nós tecemos a teia de Maya constantemente. Aí nós vivemos dentro da teia. Tudo isso é teia. Né? Porque aqui eu penso, isso aqui é matéria, mas eu não estou tocando na matéria. Eu estou tocando numa mesa. Essa mesa não é a matéria. Essa mesa é uma outra coisa. Eu não estou tocando na porcelana. Eu estou tocando numa xícara. Eu não estou tomando água. Estou tomando um chá. Mesmo que esse chá seja essencialmente água com alguma coisa de uma folhinha indefinida, ainda assim eu estou tomando chá. Esse chá é muito mais do que isso. Aqui tem um elemento de afeto, tem um elemento de cuidado, tem uma temperatura. Quando eu tomar isso com limão, que é o caso aqui, isso ainda faz bem, assim, eu imagino, né? Então o corpo, quando vê isso descendo, ele também analisa e também olha. Dependendo da situação emocional, da situação energética, ele também reage de um jeito ou de outro. Então, tudo isso aqui é inteligente por todo lado. Essas inteligências operam o tempo todo. Assim. Então nós estamos nesse mundo mágico, sustentado por essa luminosidade, as teias de luminosidade. O samsara inteiro é esse conjunto luminoso de realidades. Assim. Aí as coisas estão todas preparadas. A gente sai por aqui, é como o Buda chama de cidades luminosas. Né? Nós nos movemos por trajetos
Esses trajetos é como, por exemplo, vocês olham uma estrada, vocês estão dirigindo na estrada, né? Essa estrada existe ou não existe? É bom vocês meditarem como do lado, né? Não como motorista, né? O motorista ele deveria ter uma crença mais firme na existência da estrada, né? Mas vocês estão ali do lado. Né? Isso é uma estrada, ou não é uma estrada? Vocês também não inventem de experimentar fazer uma coisa assim, tipo, né, Matrix, assim, para ver se afinal acontece alguma coisa. Acontece. Mas aí vocês estão olhando como é isso é uma estrada. Não, a estrada existe. Óbvio, tá ali, aqui a estrada. E não só a estrada existe, como o buraco da estrada também existe. É assim. Mas esse é um ponto interessante. Será que existe a estrada e o buraco, né? Eles existem. Mas eles existem dentro de uma perspectiva, né? Se eu não dotar aquilo, por exemplo, outros seres que atravessam por ali, eles não veem a estrada. A gente pode não ver a estrada. No final de semana a gente interrompe a estrada e joga futebol em cima da pista, né? Da rua. Né? Ele vira uma outra coisa. Então nós temos essa capacidade. Esse é o aspecto luminoso. Então a estrada é um caminho luminoso. Tudo começa a se transformar assim. Então nós vamos criando rotas. Quando nós estamos andando pelas rotas, a gente não está nem passando por aqueles lugares. A gente pensa que está passando pelos lugares, mas não está passando. Porque a gente não vê nada. A gente está vendo só as cidades luminosas, só as rotas karmicamente visíveis. A gente não vê mais nada. Aí ali tem outros seres fazendo outras coisas que a gente também não vê. Não vê nada. Né? Assim como a gente agora olha as florestas, né? Olha as matas. A gente está vendo uma quantidade grande de celulose, de troncos, de madeira. A gente não está vendo a vida dos seres que estão ali vivendo, a vastidão de seres que estão ali. A gente não está vendo a importância ou a atuação daquilo dentro de um ciclo de, de carbono ou dentro de um ciclo de evaporação e chuva. A gente não está vendo isso. A gente está vendo a madeira. Não está errado, mas é aquilo que o Buda chamaria cidades luminosas. A gente só vê aquilo que pode ser visto. Estamos presos, nossa visão está presa. Sim, esse é o samsara. O Wittgenstein aqui dizia assim, a gente só vê o que pode ser visto. Aquilo parece tão óbvio, né? Mas, na verdade, o que ele queria dizer é assim, existe muito para ver, mas a gente só vê o que pode ser visto. A gente perde quase tudo. A gente vê as cidades luminosas. Os outros seres também. Mesma coisa, né? Os cachorros, os gatos, todos eles veem as cidades luminosas correspondentes, não veem nada, né? Provavelmente os carrapatos que encostaram no corpo do Buda não viram o Buda. Nem as pulgas, nem os vários seres não viram. Então nós vemos configurações, bolhas de realidade. E fisicamente nós andamos dentro de cidades luminosas específicas, assim, que é o que a gente vê. Agora, essa questão, ela não é para nos entristecer, né? Então a gente pode olhar isso e ver o aspecto extraordinário das realidades. A gente constrói as realidades e segue ampliando e construindo outras realidades. Nossa natureza é livre disso, né? Aí vem os Budas, a gente acha extraordinário os Budas e Bodhisattvas, que compreendem isso, né? Que nos auxiliam no meio disso. Isso é muito extraordinário, assim. Mas essa natureza búdica e essa natureza de Bodhisattva todos nós temos. A gente pode simplesmente ultrapassar a limitação e se conectar nesse nível, né? A gente pode isso. A nossa vida fica muito melhor. Muito melhor. Então, vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Em logo chosun ring lunche sasun chapar pau dragyo chosun wadang midrau do sungele cho. Boa noite.